Textual paródia. A paródia consiste na recriação de um texto, conservando a ideia central do hipertexto. Esse hipertexto, gente, é o texto, é a recriação de um novo texto. Você vai reescrever o novo texto, mas a ideia central dele é o texto em base. É o texto em base, o texto, uma letra de música, assim vai. Mas atribuindo a ele efeitos mais sacrásticos, humorísticos e críticos, né? Vai dar um efeito engraçado, vai criticar, falar alguma coisa. Podemos dizer que a paródia é um exercício de intertextualidade. Intertextualidade é misturas de vários textos, né? Cujo objetivo é levar o leitor a fazer uma reflexão crítica a respeito do que acontece na sociedade. Então a paródia é vocês pegar uma música e escrever uma outra versão dessa música. É pegar um texto e fazer uma outra versão. Por exemplo, pega a história de Chapeuzinho Vermelho. Já ouviram a história de Chapeuzinho Vermelho? Em outra versão? É fazer outras versões. Já ouviram a história da Branca de Neve em outra versão? A história da Bela Adormecida em outra versão? Isso é uma paródia. Paródia de conto, paródia de fadas. Isso são paródias. Então agora vamos para a produção escrita. Vocês vão parodiar. Ah, tia, mas como assim? Vamos lá então. A proposta é pôr a imaginação para funcionar e criar uma versão diferente e divertida para uma história antiga que permanece tão presente. Então vocês vão lá na caixinha, na memória de vocês e pensar uma história bem antiga que a mãe e o pai de vocês contou para vocês há algum tempo. A Bela Adormecida, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, alguma história. Vocês vão pegar essa história e vamos lá então. Escolha um conto de fadas de sua preferência e recrie por escrito, fazendo as mudanças de modo que se torne uma paródia, além de modificações nas situações, nos personagens, na linguagem, na maneira de contar e etc. Você pode também construir texto em forma de poema, história ou histórias em quadrinhos de notícias. Procure escrever uma história engraçada, tendo por objetivo instigar o leitor, tá? Vocês vão pegar uma história, né, lá bem antiga e contar ela, escrever ela novamente, inventar uma versão nova. Se vocês pesquisarem na internet, vai ter lá assim, nova versão de Chapeuzinho Vermelho, nova versão da Bela Adormecida. Mas não, eu quero que vocês peguem uma história real, tá? Para vocês recontá-la para mim. Essa vai ser uma paródia de quê? De contos, né? De contos de fada. Vocês vão estar contando para mim em forma de um texto, tá? Como é que vai escrever esse texto? Para a execução do texto, escolha um conto de fadas que você conheça bem e que lhe chame a atenção. Procure escolher um conto bem legal, tá? O quinto ano. Pense em mudanças divertidas que podem ser introduzidas nessas histórias e anotem-as. Pense nas coisas bem divertidas que você pode colocar. Por exemplo, se for o Chapeuzinho Vermelho, por que não pode ser um Chapeuzinho Azul? Por que não pode ser o Chapeuzinho Xadrez? O lobo, por que ele tem que ser mau? Por que o lobo não pode ser legal? Né? Colocar essas coisas diferentes na história. Selecione e organize as melhores ideias. Crie um título bem sugestivo, um título engraçado, um título que vai chamar a atenção do leitor para que ele possa ler aquele texto, né? Por que eu tenho que ler esse texto de Joãozinho, né? Porque o título vai ser motivador, porque o título vai me chamar a atenção, né? Vamos lá? Então, agora é a sua vez, tá? Vamos lá, quinto ano, então, escrever o texto de vocês, tá? Escrevam com bastante calma, vocês têm toda essa aula para escrever. Pede ajuda do papai, a mamãe, a titia, a vovó, o irmão, quem for, para escrever esse texto. Se for preciso, leiam alguns contos aí para relembrar vocês, para escrever esse conto. Qualquer coisa, a tia Sheila tá aqui, tá? Para ajudar vocês. Beijo, fica com Deus, até a próxima aula.